O primeiro ponto é que a gente lida com a ideia de uma taxa de eficiência, né? Então, a gente tem uma ideia de que as horas de fechamento têm uma eficiência, né, aceitável ali para você tratá-la como a odd mais justa possível ali que o mercado pode te oferecer. E a partir dela você pode fazer projeções, né? Então, a gente consegue fazer, por exemplo, essa linhazinha laranja que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, ó, é uma projeção de profit pelo CLV, certo? Então quer dizer que a gente está bem hypado aí, né? Tem um resultado um pouquinho acima, né, do esperado, mas já é um resultado bem considerável ali de 15 unidades positivas, né, projetado em relação aos nossos números, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você consegue projetar uma perspectiva de lucratividade. Isso não quer dizer nada, né? Então, por exemplo, o lucro real desse resultado aqui, ela é muito maior do que o lucro esperado nesse momento, né? A gente tem um ROI ali de 27%, quando, né, o CLV é de 9,23%. Mas sem apostas também não é nada, né? Isso daí vai começar a se igualar quando você volumar muito, né? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 apostas. A tendência é que esse número ROI e CLV ele fique muito próximo, eles namorem ali, né? Fiquem se intercruzando o tempo todo, né? Então, esse é um ponto que nos dá uma certa... Essa é uma métrica que eu uso há muito tempo e que, né, me dá uma certa segurança, né, para medir o desempenho do trabalho, para além do resultado, né? Então, e aí quando você compara essa taxa de extração de mais EV com outros trabalhos, inclusive meus mesmo, né, dentro de outros espaços, a gente consegue entender que tem uma margem muito grande de lucratividade. Esse é um ponto. O segundo ponto é que também, através dela, de uma análise de CLV, por exemplo, né, mesmo com 110 apostas, você consegue projetar as suas quedas possíveis, né, as suas bad runs possíveis ali, as piores bad runs que uma pessoa pode ter, que chamam de drawdowns, né, que são as quedas máximas, né? Então, a gente fez alguns testes também, né, e essas quedas máximas, elas são reduzidas realmente, assim, né? Então, né, você fica realmente ali, para você ter bad runs, aproveitando e respondendo aqui o Pedro, né, nessa situação daqui, né, para você ter bad runs devastadoras, só se você ter um azar muito, 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 muito profundo, né? Então, você tem um controle de risco ali de quebra muito grande ali, né? Então, você tem um risco muito, muito, muito reduzido, tá? Porque você tem uma extração de mais EV muito grande. Então, são outros estudos que essa métrica nos permite utilizar para além disso, né? E outra coisa que, né, se essa curvinha azul aí, essa linha azul, que é a linha do profit, né, ela tivesse abaixo da linha laranja, né, ela nos daria a seguinte mensagem, né? Segue porque isso aqui vai dar bom, né? Então, tem várias formas de utilizar, construir nossa caminhada, inclusive, né, para ser muito sincero e aberto com todos, tá? Que nesse momento a gente tem um gap positivo entre desempenho, entre resultado real e resultado esperado. A gente está com resultado real maior do que o esperado, mas isso não quer dizer nada nesse momento, né? É porque realmente 100 apostas é muito pouco, né? Mas a gente vai seguir trabalhando para essa curvinha laranja seguir subindo e a azul também seguir subindo, mas em algum momento que ela se encontre aí, né? Se essa azulzinha cair um pouquinho, não tem problema, porque a gente sabe que se a laranjinha continuar subindo, a azul vai voltar a subir também.